E aí, pessoal, tudo bonzinho, tudo bem, tudo legal? Olha, hoje eu tô na casa de mamãe. Hoje a gravação é direto da casa da minha mãe, tá certo? Então vamos embora resolver a prova do SSA 2, tranquilo? De 2019, que foi uma prova bem interessantezinha, tá bom? Então a gente vai agora resolver essa prova e você vai ver alguns detalhes das questões da UPE. Gustavo, como assim alguns detalhes da questão da UPE? Pessoal, a UPE, ela tem um detalhezinho na resolução das provas. Que detalhe? Às vezes as questões são realmente questões mal feitas, questões que têm um potencial enorme, mas na hora que ela é transformada na questão da prova, desanda totalmente. Estou dizendo isso porque você vai encontrar isso em alguns momentos. Então, nada de estresse. Tranquilo? Então, vem comigo. Olha aí. Como alternativa para fazer a TARDIS, sua máquina do tempo, em formato de cabine da polícia, voltar ao presente, uma vez que a energia estava baixa, o doutor pensou em utilizar a combustão do tungstênio metálico em grande quantidade no local onde estava preso. Ele não encontrou informações sobre o calor de combustão no metal, apenas os dados a seguir. Aí ele disse, sabendo que o TARDIS, eu acho que é TARDIS a pronúncia, né? Para voltar aos dias atuais, precisa de 9,2 vezes 10 a sexta quilojoules. Qual a massa aproximada do metal para o doutor que o doutor deve utilizar? Pessoal, vê bem. Ele me deu aqui 3 equações para uma equação problema. Eu quero a combustão do tungstênio. Então, eu tenho que fazer com que eu tenha uma equação problema a partir de várias equações propostas. Isso é a chamada lei de Hess. Lei de Hess. Então, meu primeiro ponto para resolver essa questão é, vem comigo. Pronto, quando eu boto o quadro aqui para você. Olha, pessoal, CO2 gasoso, tá certo? Vai dar o quê? Carbono grafite mais o quê? Oxigênio. Como eu inverti a equação, eu preciso inverter também o ΔH, que passa a ser de mais 394 quilojoules. A segunda equação, eu mantenho, né? WC mais 5 meios de oxigênio, dando quem? Olha, trióxido de tungstênio sólido, né? Mais o gás carbônico, CO2, o dióxido de carbono. E o meu ΔH é quanto que ele me deu? É só você olhar aí, menos 1.196 quilojoules. A terceira equação, pessoal, é o carbono grafite sofrendo combustão com reação, com o tungstênio, né? Dando o carbeto de tungstênio e o ΔH dessa equação, menos 38. Para que eu fiz isso? Porque eu mantenho uma, inverto a outra, porque meu objetivo é, ao somar as equações dadas, eu encontrar a minha equação problema, que é exatamente essa que eu queria, ó. Aqui, ó, tungstênio sólido, lembra que ele pediu a combustão dele, mais 5 meios de oxigênio, dando o que, pessoal? Dando trióxido de tungstênio sólido, obviamente, né? E dando o gás oxigênio. Ao fazer isso, o ΔH é exatamente igual a quanto? O ΔH disso aqui é menos 840 quilojoules. Pronto. Então, agora eu tenho uma questão basicamente de cálculo estequiométrico. É uma questão direta, ó. O tungstênio, ele pesa quanto? O tungstênio, ele pesa 184 gramas. Isso é dado. Então, 184 gramas dele, que é um mol, né? Isso aqui é um mol, tá bom? 184 gramas dele, que é um mol, libera quanto, pessoal? Libera 840 quilojoules. Mas para ele voltar à Terra, ele precisa de quanto? Ele precisa de 9,2. Como é que eu sei? Ele deu na questão, né? 9,2
vezes 10 a sexta quilojoules. Só para volta, tá? Isso aqui é para voltar. É só para voltar. Então, ao fazer essa continha, você vai achar um novo valor. Concorda comigo? Então, qual é o valor que você vai achar aproximadamente aqui? Aproximadamente, eu vou achar 2 vezes 10 elevado a 6 gramas, que serão 2 toneladas. Você pode dizer, Gustavo, de onde tu achasse isso aqui? Veja, é direto, né, pessoal? É uma questão direta. Agora, o mais importante é que se você trabalhasse com a energia total, veja as complicações que a prova da UPE nos permite ter, infelizmente, né? Olha, pessoal, se você fizesse de outra maneira, olha que absurdo total. 184 gramas, tá bom? 184 gramas daria para 840 quilojoules, que a gente acabou de ver aqui, não é? Mas se eu tivesse a minha energia total, fosse quanto? Ida e volta, se fosse 9,2 vezes 10 a sexta quilojoules, o quê? Dividido por 2, porque seria para ida e volta, né? Aí aqui seria X. Quanto é que daria X? Aproximadamente 1 vezes 10 a sexta grama, que era 1 tonelada. Então, o aluno ficaria totalmente sem saber o que esses rapazes da prova queriam saber. Entendeu? Essa é uma das características da prova da UPE, não é? Sempre deixar a gente com mais de um caminho, além de ser uma questão difícil. Além de ser uma questão difícil. E as alternativas tinham aqui, tinha a alternativa 2 e também tinha a alternativa 1. Então, o gabarito pode ser A ou B. Isso indicaria, então, que a questão estaria nula. E você vai me perguntar, Gustavo, eles anularam? Não, eles não anularam a questão, certo? Então, marcaram 2 vezes 10 a sexta, mas em nenhum momento deixa claro se a energia foi para ir ou para voltar apenas. Tá bom? Vamos lá. Não te preocupa, isso vai acontecer com todo mundo, não é só com você. Vê a questão 2. Um recipiente aberto foi esquecido em uma área dentro do campo de futebol, em Pernambuco. Passados 7 dias, constatou-se que no seu interior foi formada uma solução eletrolítica saturada. Qual produto havia no recipiente? Adivinha, adivinha. Ó, vem um carro. Aí você pode perguntar, quem é que está dirigindo? Não, o PN é assim, não. Lá vem um carro, aí tu, é verdade. Aí, qual é o CPF de quem está dirigindo? Porque pela aí, o cara diz que tem um recipiente aberto num campo de futebol, uma solução eletrolítica, o que é que tem dentro do recipiente? Aí, ó, anestésico à base de etanol. Não, aí realmente não pode, porque etanol não é uma solução eletrolítica. Gasolina também não é uma solução eletrolítica. Repositor energético para atletas. Repositor energético para atletas, tá certo? Geralmente tem carboidrato, geralmente tem sais, então tem soluções eletrolíticas, né? Não o carboidrato, mas o sal. Óleo mineral não é solução eletrolítica, mas tinta, cal em água para pintura é uma solução eletrolítica, tá certo? Então poderia ser um ou outro, tá? A resposta para ele foi repositor energético para os atletas. A solução eletrolítica saturada deve ser um repositor energético para os atletas, tá? Então, isso é um tipo de questão que a gente vê. Ó, resolvemos 2 questões da UPE, as 2 com inconsistências. Mas vamos lá. Nem sempre é assim, tá, pessoal? É importante que a gente veja sempre a prova para não ter aquela surpresa quando pegar. Questão 3, veja. Questão 3, ele fala, conforme registra a postagem a seguir, alguém esqueceu numa sala de estudos alguns pedaços de carne. Aí, ó, para a pessoa que esqueceu sua carne na sala de estudos, um grupo de uma universidade, avisamos que ela está sendo deixada na portaria do prédio. Ela foi posta numa geladeira, então amanhã não estará podre, eu acho. E aí ele diz, quem encontrou a peça deixou na geladeira até as 22 horas e entregou na portaria do prédio. Sobre o fato ocorrido, analise as seguintes afirmações. Obviamente, se ele deixou na geladeira, a temperatura baixou, a velocidade da reação também baixou. Então, a primeira alternativa ele diz assim, né? Colocar
as peças na geladeira retardam o apodrecimento da carne em virtude da diminuição da velocidade das reações químicas. Por essa razão, ao chegar na universidade, no outro dia pela manhã, a pessoa encontraria as peças ainda próprias para o consumo. É provável, verdadeiro. 2. No 2, ele coloca para você assim: os pedaços menores de carne demoram mais do que os maiores para estragar. Não, porque quando você quebra a carne, você aumenta a superfície de contato. Tudo que estiver quebrado em pedaços menores, você vai ter uma velocidade de decomposição maior. 3. As peças só estariam próprias para o consumo caso tivessem sido congeladas. Como foram apenas resfriadas, provavelmente estariam estragadas pela manhã. Não concordo, né? Não precisa ser congelada. Falso. 4. Se antes de colocar no refrigerador a pessoa encontrou a carne, tivesse adicionado sal de cozinha na superfície das peças, a chance delas se estragarem seria bem menor. É verdade, quando você coloca sal, você está fazendo um processo coligativo, você está vendo osmose. O sal ficaria um meio mais concentrado fora, puxaria a água do interior da carne, tendo menos água, ela demoraria mais para apodrecer. Isso é o que acontece na carne de sol, por exemplo. Então, a resposta da questão é verdadeira 1 e 4, resposta letra C, tá? Resposta letra C. Legalzinho? Espero que você tenha gostado dessa. Questão 4. A questão 4, pessoal, é uma questão que ele diz assim: uma unidade agrícola localizada no semiárido pernambucano, diz ele, né? Aí ele fala assim: utiliza um sistema integrado para obtenção e uso de água. O seu funcionamento ocorre em 3 etapas. Na primeira, a água obtida de poços sofre um tratamento. Em seguida, uma parte do líquido é destinada ao consumo humano e o efluente, que não pode ser jogado diretamente no solo por causa do seu potencial degradante, é colocado em tanques para a criação de camarão marinho e de tilápia. Por fim, a água proveniente da criação dos animais é utilizada para a irrigação da erva-sal, uma planta que é um alimento de alto teor proteico para caprinos e ovinos. Uma etapa importante desse manejo integrado envolve o uso do equipamento DI. Pessoal, a primeira etapa separa a água para consumo humano da água com alto teor salino, tá? Que vai ser para a criação de tilápia e de camarão que ele fala aí, tá? Uma ação para promover essa separação, eu tirar o sal da água, é a osmose reversa. A osmose reversa é um processo onde, a partir da aplicação de uma pressão, a água migra do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Ou seja, é um processo contrário, né, ao processo natural de osmose. Porque na osmose, a água ou solvente vai do menos concentrado para o mais. Agora não. Agora eu quero tirar o sal da água, né? Então eu quero que a água que está numa região salobra saia e vá para uma região de menos concentração de sal. Então a resposta é osmose reversa. Questão de número 5. Olha aí, fizemos algumas questões até relativamente fáceis, né? Um teste para avaliar a eficácia de alguns fármacos é o método de fluido intestinal simulado, sem enzima, entre pH 6,8 a 37 graus. Esse fluido apresenta o seguinte protocolo de preparação. 1. Misturar 250 ml de uma solução de fosfato de potássio monobásico 0,2 molar e 112 ml de uma solução de hidróxido de sódio 0,2 molar e diluir para 1000 ml com água. E 2. Ajustar o pH entre 6,8 mais ou menos 0,1 com hidróxido de sódio 0,2 molar. Aí ele diz, no propósito do teste, esse fluido atua como? Pessoal, vê bem, essa questão, ela é mais uma das questões que você poderia ter uma certa dificuldade, porque olha bem, a gente tem aqui, ó, KH2, tá? PO4, certo? NaOH e água, não é? Então, o sistema que ele fala para você, as substâncias que ele está lhe dando aqui, não indicam que é uma solução tampão. Só que no texto da questão, o sistema que ele descreve é um sistema que não tem grandes variações de pH. Então, embora isso aqui não me indica nada, mas eu tenho aqui um sistema que pode ser considerado um sistema tampão. Porque o que é uma solução tampão? Solução tampão são soluções que não sofrem variações bruscas de
pH. O sistema tampão, ele é formado a partir de quê, pessoal? O sistema tampão, ele é formado por um ácido fraco, tá certo? Um ácido fraco mais seu sal, tá bom? Ou por uma base fraca mais seu sal. Certo? Gustavo, dá um exemplo. Por exemplo, ácido acético, que é um ácido fraco, acetato de sódio. Por que eu digo que é seu sal? Porque ele tem o mesmo ânion, tá? Uma base, NH4OH, mais seu sal, NH4Cl, por exemplo. Por que é seu sal? Porque no caso da base tem o mesmo cátion. E as soluções tampão não sofrem variações bruscas de pH. O sistema da agente sanguíneo é tamponado. O oceano, até um certo nível, é tamponado. O solo também tem um pedaço da sua composição tamponada. Soluções de tampão, elas têm muita utilidade em processos, sistemas vivos, orgânicos, tá? Para manter o pH, porque qualquer variação de pH pode levar à morte daquele sistema.